Oiê! Hoje eu quero falar com vocês uma coisa que eu venho sentindo, tem um tempo, venho passando, e que talvez você esteja passando ou conhece alguém que esteja passando por isso. Eu tenho um modus operandi de sempre ser muito 8 ou 80 no quesito produtividade de coisas para fazer. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Desde a infância. Na adolescência, cada vez mais eu ia botando mais coisas na minha vida, na minha agenda, e eu sempre fui dando conta. Conforme o tempo foi passando, a maturidade chegando, as responsabilidades, a vida adulta, eu fui sentindo, às vezes, um tempo que eu precisava de um descanso. Que às vezes não dava mais para eu continuar naquele ritmo. E aí eu tirava um dia, 2 dias de descanso e era o suficiente. E tudo bem. E eu continuava, né? Então eu sempre estava assim, produzindo 80 coisas por hora, e tinha aqueles dias que eu ficava assim, quietinha, sem fazer nada. E aí, conforme isso foi se intensificando e as cobranças da vida adulta cada vez, né, chegando, maior demanda, cada vez que eu saía de um período desse de descanso, eu sentia cada vez mais a necessidade de correr contra o tempo que eu tinha perdido, até porque nós viemos de uma sociedade onde produza, 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 faça, 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 trabalhe enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. Então, o me permitir descansar era uma coisa que me trazia muito remorso. Eu achava que eu precisava, para ter a vida que eu desejo, trabalhar e fazer, criar coisas o tempo inteiro. E aí, enfim, dito isso, esse sempre foi meu modus operandi, foi se intensificando com o tempo. Cada vez isso era mais evidente, cada vez eu fazia mais coisas ao mesmo tempo, e cada vez o meu tempo de descanso começou a se fazer mais necessário ou maior tempo. Eu tenho feito isso a vida inteira, só eu sei o preço que eu pago, né? Como eu já falei para vocês aqui, eu sou uma compulsiva alimentar, existem várias questões que eu já trouxe, que eu já falei aqui para vocês, mas era o meu modo de agir, era assim que eu conseguia, eu já tinha resolvido um monte de questões na minha vida, mas essa era uma questão que para mim, na minha cabeça, estava dando certo. Tendo em vista que eu tirava uns dias para descansar, um tempo para descansar, e quando eu voltava com a corda toda e recuperava o tempo que eu havia perdido na minha cabeça. Só que de uns meses para cá, dormir um dia inteiro, ficar um dia inteiro sem fazer nada, não estava sendo mais o suficiente. Nem 2 dias estava sendo mais o suficiente. O meu mental estava desgastado em um nível que eu não queria mais pensar. Eu fazia o mínimo do mínimo com muito esforço. Tudo que demandasse eu ter que pensar, eu ter que criar, eu ter que tomar decisões, era um nível extremamente desgastante para mim. É como se eu não conseguisse mais mesmo. Não era falta de descanso, porque o meu corpo já estava descansado, mas o meu mental não parava. E tinha uma cobrança, tinha uma culpa e uma necessidade de fazer, de fazer, de fazer. Era um negócio absurdo e que eu percebia que eu não conseguia mais seguir dessa forma. E aí, né, para quem não me conhece, eu sou especialista vibracional, sou terapeuta integrativa, estudante de psicologia positiva, e eu gosto muito de todas essas áreas de autoconhecimento. Eu compartilho muitos insights aqui com vocês, todas as questões que eu trago de sessão. E eu sou um dos meus maiores laboratórios, então eu vou experimentando e testando e buscando cada vez mais conhecimento para a minha vida, para facilitar a minha vida, para melhorar a minha caminhada, para trazer mais facilidade e fluidez para tudo aquilo que eu desejo. E aí eu comecei numa busca de tentar entender o que eu poderia fazer, e essa busca, na verdade, ela já é uma busca de muito tempo, não é uma busca só de agora, só que eu estava buscando pelo caminho errado. Ó, só para vocês verem, eu gosto muito de ler, e eu falo muito sobre livros aqui nesse canal, mas, ó, por exemplo, esse é um livro que eu tenho aqui do meu lado agora, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Era dessa forma que eu buscava cada vez mais tentar melhorar a minha vida, ou seja, eu buscava cada vez mais produtividade, cada vez conseguir ser mais produtiva, cada vez ter menos tempo de descanso. Então, eu estava realmente indo pelo caminho errado. Por que eu estava indo pelo caminho errado? Porque não me faltava produtividade, me faltava era a permissão de poder descansar e de não ser o 880, mas conseguir ser o caminho do meio, seguir na constância, porque não é aquilo que você faz, não adianta você ir para academia, malhar um dia 4 horas e depois passar 3 semanas sem ir para academia. É um pouquinho que você faz todos os dias. E aí eu comecei, depois desse tempo que eu cheguei realmente ao meu extremo, que eu não consegui mais, de jeito nenhum, seguir adiante, que eu fui obrigada a forçar e tentar um caminho diferente daquele que eu vinha tentando, que me veio um insight de que talvez
eu não devesse mais fazer a quantidade de coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Na esperança de ser mais produtiva, na verdade eu estava sendo improdutiva. E aí eu comecei a estudar neurociência, comecei a ver aulas de neurocientistas falando, psicanalistas falando sobre produtividade, sobre o quanto fazer uma coisa por vez é muito mais produtivo do que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sobre a importância da constância, dos mini hábitos, enfim. Fui estudando tudo isso. E aí me veio um insight de que eu deveria começar a fazer uma coisa por vez, ao invés de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque isso sim seria muito mais produtivo para mim. E aí eu comecei, só para vocês terem um exemplo, por exemplo, quando eu ia para academia fazer atividade física, eu já ia ouvindo aula e respondendo clientes no WhatsApp. Então, enquanto eu estava indo fazer atividade física, eu estava ouvindo aula, respondendo pessoas no WhatsApp, respondendo clientes, dando consultoria. E quando eu ia para a esteira, que a esteira que eu gosto de fazer, ela tem um joguinho nela, eu adoro esse joguinho, eu ainda estava jogando, respondendo o WhatsApp, respondendo cliente, ouvindo aula, enfim. Eu ficava realmente desgastada, exausta, mas eu achava que estava sendo o máximo. Olha que bom, eu estou fazendo uma atividade física enquanto eu ouço aula, enquanto eu respondo às pessoas, ou seja, eu não fazia nada que prestasse. Você pode, inclusive, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, desde que essas coisas, as duas coisas, não exijam mental. Então você pode fazer uma coisa que é um hábito seu, que é automático, por exemplo, lavar uma louça enquanto você ouve uma aula. Tá tudo bem, porque a louça não está demandando ali pensamentos, como que eu vou lavar esse prato, essa xícara? Já é automático, você não precisa pensar sobre isso. E aí você pode usar o seu mental para focar na aula. Aí tá tudo bem. Você pode também ouvir uma aula enquanto toma um sol, enquanto caminha. Pode unir, mas eu unia 5 coisas ao mesmo tempo, não duas. Eu fazia uma física e 3, 4 mentais ao mesmo tempo. Ou seja, eu ficava extremamente desgastada. Aquilo que era para trazer mais produtividade me deixava o resto do dia praticamente improdutiva, porque uma hora nesse ritmo era exaustivo depois. Eu ficava realmente assim prostrada. E aí eu comecei a experimentar essa questão de fazer uma coisa por vez, de estar realmente aquilo que eu sempre falo. E que, olha só, né, nós falamos, nós temos uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir, porque realmente aquilo que nós falamos, a gente precisa ouvir e conseguir colocar em prática. Às vezes nós sabemos de modo na teoria, a gente tem toda a consciência, mas nós não nos atentamos a colocar isso em prática. Isso, boa parte de tudo isso que eu falei para vocês, em algum momento eu já tinha estudado, eu já sabia que era mais produtivo fazer uma coisa por vez. Eu sei da importância do estar no presente, no aqui, no agora, mas eu não colocava em prática, porque na minha ignorância, eu achava que fazendo muito mais coisas ao mesmo tempo eu seria muito mais produtiva, até que o meu corpo não conseguia, meu mental, o meu cérebro não conseguia mais reagir, e eu não estava tendo mais alegria de viver. Eu sou uma pessoa muito alegre, mas o que eu tô querendo dizer é que estava tudo muito pesado. Eu só estava, eu não conseguia qualquer decisão, essas pessoas, eu só pensava assim, ó, ai, decidam, façam, eu não queria nada que tivesse que demandar pensamentos da minha parte, assim. E aí eu tô aqui falando isso pra você, porque talvez você esteja passando, conhece alguém, ou já passou por um período assim. Primeira coisa, todos nós precisamos realmente descansar, e o descansar não é descansar fisicamente, é principalmente descansar o mental. Você merece ter tempo de descanso de qualidade, tempo com a sua família, tempo com os seus amigos, tempo para não fazer absolutamente nada. Sim, existe o ócio criativo, né? São desses momentos em que a gente abre espaço para que a energia flua, que você sai do automático, que você permite contemplar a natureza, não fazer absolutamente nada. Eu estava vendo, a partir disso, né, de todas essas aulas que eu assisti, teve um canal que eu entrei de filosofia, um vídeo sobre filosofia e que o professor estava falando assim: hoje nós temos aparelhos para fazer muitas coisas para nós. Máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, robô aspirador, ou seja, tudo para nos dar mais tempo. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez menos tempo. Ou seja, tudo que veio para nos facilitar, para nos dar mais tempo, na verdade nós não estamos conseguindo ter. Cada vez o nosso tempo é mais escasso. Cada vez nós temos menos tempo, cada vez nós colocamos mais coisas no nosso tempo. E isso tem um preço. Agora, inclusive, está uma onda, principalmente eu vejo muito dessas pessoas que trabalham com marketing digital, falando, né, sobre a questão de você tirar o pé do acelerador, ir um pouco mais devagar, porque sim, essa produtividade, ela é insana, ela faz muito mal a longo prazo para a nossa saúde física, mental, espiritual, para as nossas relações, para a nossa família, para tudo.
Graças a Deus eu não cheguei num nível tão forte, ou tão difícil de sair depois, porque justamente eu trabalho com isso, então eu estou o tempo inteiro me observando. E que bom que eu posso estar aqui falando isso com você, porque se você estiver assim no início, como eu estava, é muito mais fácil de você conseguir tratar, é muito mais fácil de você conseguir cuidar, porque a tendência é vir um burnout, é vir uma depressão, é você ter crises de pânico, crises de ansiedade, por você achar que você não dá conta, que você não é capaz, que você precisa estar cada vez fazendo mais e mais, a culpa te corroendo, a mágoa te corroendo, a comparação te corroendo. Então eu tô aqui para te dizer, tira realmente o pé do acelerador. Veja na sua vida o que é importante para você. Faça bem feito uma coisa por vez. E eu te atesto, eu te garanto que você vai ser muito mais produtivo porque você vai encontrar a constância, que é o que eu estou encontrando na minha vida. Aqueles dias de precisar parar e não fazer mais nada, eles não estão mais acontecendo. Não que eu não tenha dias, momentos de realmente parar, mas é muito menor, entende? Agora eu realmente consigo parar uma tarde e ficar de boa, sem pensar em trabalho, sem pensar no que eu tenho que fazer, na vida de não sei quem, de que eu tenho que resolver determinada coisa. Eu me foco em viver aquilo que eu estou vivendo naquele momento. E aí a minha vida continua. Eu sigo no fluxo, eu sigo na constância. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você está aqui comigo até agora, por favor, deixe o seu like, escreva nos comentários o que você achou, se você teve algum insight, se você está passando por isso, se você passou, se você conhece alguém que esteja passando, encaminhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo grande.